Bom dia, vamos à nossa reflexão? Hoje eu quero falar de um texto lindo e que nos traz uma reflexão profunda para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Jeremias, profeta Jeremias, um dos profetas maiores, no capítulo 18, diz assim: O vaso e o oleiro, que é o título. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou ele a fazer outro vaso, segundo lhe pareceu bem. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus estava falando aqui, uma passagem que Deus fala para Israel. Israel pecou, estava numa situação difícil, estava em cativeiro. E aí Deus traz o profeta, usa o profeta Jeremias, usa ele. Primeira coisa que me destaca aqui, que ele fala assim: dispõe-te. Sabe o que ele fala para Jeremias? Levanta. Ô Jeremias, levanta. E vai e desce à casa do oleiro. Jeremias estava numa posição que ele teve que descer para ir à casa do oleiro, para lá ver o que Deus está fazendo, o que Deus está tratando com a casa de Israel, que é a igreja. Que é a igreja. Quando ele fala casa de Israel, está falando da igreja. Vamos lá, vamos trazer isso como reflexão para a nossa vida. Primeira coisa que ele fala: dispõe-te, levanta. Levanta de onde você está. Vamos trazer isso para o lado pessoal. Quer escutar Deus? Primeira coisa que você tem que fazer é se levantar da onde você está prostrado. Às vezes a gente fica prostrado por algumas situações e aí você fica... Não. Levanta. A outra coisa que ele faz, que ele fala para o profeta: desce à casa do oleiro. Isso mexe com a gente com uma profundidade. Às vezes nós estamos precisando descer de algum lugar. Nós estamos num lugar que a gente não consegue ouvir Deus porque nós estamos num patamar, num achismo nosso, numa arrogância, numa prepotência, numa altivez. E Deus está falando assim: desce. Às vezes você precisa se quebrantar. Você precisa se quebrantar, como Elias se quebrantou quando meteu a cabeça no meio das pernas. Lembra na passagem da nuvenzinha do tamanho da mão? Ele se quebrantou, meteu a cabeça no meio das pernas. Então, Deus está falando nessa manhã para você, para nós, para mim também. Você precisa descer de algum lugar. Desce daí de onde você está e vem. Vem à casa do oleiro. Vem ouvir Deus. Uma outra coisa é que Deus, ele aqui está trazendo uma reflexão, comparando nós como um barro na mão do oleiro. Para quem sabe, o oleiro é aquele que faz barro, que faz vaso, né? Então ele, em cima da roda, bota o barro ali, fica rodando aquela roda com um pedalzinho, aí vai moldando o vaso. Teve uma hora que ele estava moldando um vaso e o vaso não ficou legal. É assim que acontece na nossa vida. Ele está moldando a tua vida, daqui a pouco você permite o barro, o DNA ainda não está totalmente limpo, e aí o vaso fica meio torto ou racha por causa de um tropeço nosso na mão do oleiro. A gente dá um tropeço, aí Deus, não, vamos melhorar isso aí. Aí ele pega o barro, para quem viu e eu já vi, ele pega o barro e faz assim, ó, amassa o barro de novo para dar liga. E aí começa de novo a moldar o barro. É assim que Deus faz na nossa vida. E às vezes quando ele está batendo assim para refazer o vaso, que somos nós, aí vem choro e ranger de dente. Eu sinto isso, já senti isso na minha pele. Mas, voltando ao assunto, então, primeira coisa que você tem que fazer: levantar, se levantar, descer. Sai da onde você está.
nesse teu achismo, né, do teu arrogância, prepotência. Deus trata, é por isso que Deus trata com a gente de uma forma totalmente diferente. Porque isso aqui, irmão, precisa ser tratado. Isso aqui precisa morrer. Deu para entender? Isso aqui precisa morrer para que Deus venha a crescer. A Bíblia diz que é necessário que eu diminua. João 3,30, que eu diminua para que ele cresça. E aí Deus mostra para Jeremias, não posso eu fazer? A mesma coisa que ele fala. Está em Romanos capítulo 9, diz assim: quem és tu, ó homem, para que discutires com Deus? Porventura não pode o objeto perguntar o que fez, por que fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso de honra e outro de desonra? Preste atenção nisso, reflita nisso. Deus pode fazer vaso de honra e vaso de desonra. Só existe o joio, só existe o trigo porque tem que haver o joio e vice-versa. Deus abençoe tua vida. Reflita nisso. Em nome de Jesus, desce de onde você está, porque Deus quer falar contigo. Em nome de Jesus.